Romanos capítulo 11, iremos ler do versículo 33 ao 36. É muito bom estar com os irmãos aqui, mais uma vez. E revendo o pastor Jean, agradeço a Deus pela vida do pastor Jean e de toda a igreja e de toda a liderança. Muito obrigado. Estou aqui um pouquinho tremendo, porque olhando para os dias anteriores, Diego Rafael, o senhor, professor Givanildo, missionária Rebeca, o que é que a gente está fazendo aqui hoje? Pelo amor de Deus, né? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu quero aproveitar, porque não vou parar a mensagem, mas daqui a 20 minutos, minha primogênita vai completar 15 anos. E eu já quero louvar a Deus pela vida dela. Solteira e não tem pretensão nem de namoro, nem de casado. Então, já tirando qualquer possibilidade aí de alguém, mas enfim. Deus abençoe, Maria Eduarda, sua vida poderosamente. Não me lembro, depois de grande, quando foi que ela me desobedeceu. Tem sido um refrigério de Deus em minha casa. Enfim, pastor Edson, amigo nosso, cantora Roberta, Daniel cantor, enfim, se for falar aqui, muita gente boa por aqui. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, foi nos passado o tema só lhe deu glória, somente a Deus a glória. E antes de entrar no texto, eu queria fazer pelo menos acerca da glória de Deus 4 considerações. Primeiro, o que significa a glória? Usando as palavras de 2 grandes homens da atualidade, John MacArthur e John Piper, eles disseram da seguinte forma, tentando explicar o que é a glória de Deus. Primeiro, John MacArthur disse que a glória de Deus é a soma de quem Ele é, a soma de seus atributos e de sua natureza divina. John Piper falou que a glória de Deus é o tornar público a sua dignidade, a demonstração pública da infinita beleza de Deus, disse ele, é o que eu chamo de glória. Uso como exemplo, ele falando, Isaías capítulo 6, onde os serafins dizem, santo, santo, santo. Quando a santidade de Deus é proclamada na terra, isso se chama glória. Então, a glória de Deus é o resplendor de suas múltiplas, infinitas e valiosas perfeições. A glória de Deus nesse sentido de somente a Deus a glória, nada mais é do que a postura do homem de louvar a Deus quando ele manifesta, ele torna público as suas múltiplas, infinitas e valiosas perfeições. E uma segunda consideração que eu queria fazer acerca da glória de Deus, primeiro tentando defini-la usando esses 2 teólogos, mas uma segunda observação que eu queria fazer é que Deus criou tudo para o fim de sua glória. O propósito de Deus criar todas as coisas foi de tornar público o seu caráter, as suas qualidades infinitas,
preciosas. Por isso que no Salmo 136, versículo 5, o salmista convidando o povo a louvar a Deus, ele diz: aquele que com entendimento fez os céus, e olha a razão por que ele fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui é apenas uma das coisas criadas por Deus, e foram criadas por Deus para que, através dessa coisa criada, no caso aqui os céus, o caráter de Deus seja manifestado aos homens, e os homens então rendam glória a Ele. Então o objetivo pelo qual Deus criou todas as coisas foi para o louvor de sua glória. Então, porque Deus fez os céus com entendimento? Para ser louvado por sua misericórdia. E falando da criação do céu e do universo, pesquisadores americanos divulgaram em junho uma estimativa sobre a extensão do universo. Qual a distância de uma ponta a outra do universo? Eles disseram que a extensão de uma ponta a outra do universo é de aproximadamente 156 bilhões de anos-luz. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. E a distância que a luz percorre em um ano dá aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. Em um ano, a luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo consegue percorrer 10 trilhões de quilômetros apenas. Estima-se que o universo tem 156 bilhões de anos-luz. É algo assustador. E aí você pergunta, por que Deus fez uma extensão tão grande no universo? Por que um universo tão grande? Se moramos apenas em um pequeno planeta. Por que Deus fez um universo tão magnífico para revelar sua glória? Os homens, quando viajam pelo espaço, olham toda aquela extensão e sem fôlego dizem: só alguém muito poderoso poderia criar isso. E quando alguém, medindo o universo, tenta definir o tamanho de Deus, nunca vai parar de entender que quem criou o universo é bem maior do que o próprio universo. E aí Deus cria algo tão extenso para revelar sua glória. E Ele usa isso para revelar sua glória, quando em Isaías, capítulo 40, versículo 12, tentando animar um povo já no final do cativeiro, e o povo talvez perguntando o quanto Deus pode, a fim de nos tirar deste cativeiro e das garras da Babilônia. Aí Deus começa a dizer o quanto Ele pode. E uma das coisas que Deus usa para demonstrar o seu infinito poder é o universo, os céus. E Ele diz no capítulo 40, versículo 12: quem foi que, como eu, tem condições? Quem é que, como eu, tem condições de medir a palmos os céus? Para você andar 10 trilhões de quilômetros na extensão quase que infinita do universo, você tinha que estar dentro de uma nave que tenha a capacidade de andar na velocidade da luz. E nunca você teria a idade para andar um pouco da extensão da grandeza do universo. Mas Deus é tão grande que toda a extensão do universo Ele mede a palmo. 1, 2, 3, 4. Então, primeiro, o que significa a glória de Deus? É a manifestação pública de suas múltiplas, infinitas e valiosas perfeições. E como é que Deus manifesta estas suas perfeições? Por exemplo, através da criação.
A extensão do universo mostra a grandeza desse Deus, a sua onipotência, o seu poder criador. Uma terceira observação que eu gostaria de fazer com vocês sobre a glória de Deus é que Deus é apaixonado pela sua glória. E Ele matará qualquer um que tente roubá-la. Êxodo capítulo 34, versículo 14 está escrito: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso. A palavra zeloso aqui significa uma intolerância à presença de rivais. Deus vê a sua glória sendo atacada quando rivais se põem em pé de igualdade com Ele, mesmo nada sendo diante dele. Então Deus arde em ciúmes. No que diz respeito à sua glória, Deus tem ciúmes. E ciúme em Deus é atributo, não pecado. Quando Deus vê um homem, uma instituição, uma ideia, um prédio, uma estátua que está roubando a glória dele, Ele extermina. Porque ninguém é como Ele. Então ninguém pode roubar esse título de Deus, de soberano, de Senhor. Deus é zeloso. E Deus extermina os rivais porque Ele é apaixonado pela glória dEle. E você não pode chamar Deus de egoísta. Deus não é egoísta, Ele é Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Então quando alguém de forma pedante se levanta por meio de uma ideia, de um prédio, de uma instituição, de uma imagem e diz: eu sou independente de Deus, eu tenho autonomia, Deus mata, Deus extermina, porque só Deus é independente, só Deus é autônomo, só Deus é soberano. Veja o que Deus fez com Faraó e todos os deuses do Egito. Veja o que Deus fez com Herodes, que depois de ter matado um dos líderes da igreja, foi fazer um discurso e estava lá tão vestido. E a turma olhou para ele e disse: aquilo é voz de Deus, aquilo é o próprio Deus. Naquela hora ele deveria parar o discurso e dizer glória a Deus. Mas ele pegou aquela glória e tomou para si. Na hora, Deus mandou um bicho. E foi comido de bicho, porque não deu a Deus o que é próprio de Deus, a glória de Deus. E em Isaías 42, versículo 8, o próprio Deus disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois, a outro não darei, e nem o meu louvor a imagens de esculturas. Primeira consideração é o que significa a glória de Deus. Segunda consideração é que Deus fez todas as coisas para ser glorificado nestas coisas, porque a criação revela o caráter de Deus. Terceiro, Deus é apaixonado por sua glória e haverá de destruir, matar, varrer da terra qualquer que se levante como pretenso rival dele. Quarta e última consideração, antes de entrar no texto, é que o plano de Deus é que no final da história, toda a criação, todas as nações e reinos venham adorá-lo e ver a sua glória. Sabe qual é o grande projeto de Deus? No final das contas, unir toda a criação, todas as nações, todos os reinos, e diante dos seus pés ver tudo isso adorando a Ele para sempre. Olha o que diz o Salmo 148. É um pouquinho extenso, mas o que eu não consegui terminar hoje, eu termino amanhã, depois de meia-noite. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o o sol e a lua,
Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou, e logo foram criados. E os confirmou eternamente para sempre. E lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai o Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuosos que executa a sua palavra, montes e todos outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor. Pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louve ao Senhor. Então, falando da glória de Deus, eu precisava fazer essas 4 considerações para você não confundir a glória de Deus com a alegria que a gente pode sentir diante da presença de Deus. A glória de Deus, primeiro, é a manifestação do seu caráter. Do seu caráter perfeito. E foi por isso que Ele criou todas as coisas. Para que pela criação as pessoas vissem a sua glória. E este Deus que criou todas as coisas para ser glorificado pelas coisas criadas, é um Deus apaixonado pela sua glória e não tolera rivais. E o grande plano de Deus para o fim das contas é que tudo aquilo que Ele criou, e todos os povos, nações e reinos, se prostrem diante dEle e o louve para sempre. Conclusão: a glória de Deus é a manifestação pública do caráter de Deus, e Deus criou todas as coisas e o fez com o propósito de revelar esta glória. Ele é apaixonado pela sua glória e não tolera a criação de rivais, pois tem ciúme do seu nome. E Ele fará que no final de todas as coisas, tudo se volte para Ele em louvor e glória. Compreendendo isso, podemos perceber porque Deus decidiu usar a reforma protestante. Se somente Deus deve ser glorificado, e se Deus é apaixonado por sua glória, e se Deus está disposto a exterminar rivais, e se o plano de Deus é, no final das contas, trazer todos os povos e todas as coisas criadas para o adorá-lo, compreendemos então o porquê a reforma protestante causou um impacto tão grande na história do cristianismo. Depois da queda do homem, sempre houveram corações ímpios que tentassem roubar a glória de Deus. O filósofo grego Protágoras disse: o homem é a medida de todas as coisas, tipo dizendo, o homem pode ser satisfeito em si mesmo, não precisa de Deus. Karl Marx tentou banir Deus da história, Darwin tentou banir Deus da ciência, Freud tentou tirar Deus do inconsciente humano, Nietzsche disse que havia matado Deus, e por último agora, Dawkins falou que Deus não passa de um delírio. Desde a queda, os homens tentam roubar a glória de Deus. E tentam cobrir o sol da justiça, o próprio Deus, com essas ideias. Todos esses homens, na tentativa de roubar a glória de Deus, criaram narrativas mentirosas, inspiradas no coração do próprio diabo, para tentar suprimir a realidade da glória de Deus estampada na criação, estampada na história e no santo evangelho de Jesus Cristo. Mas foi aí que a reforma veio para atacar estes ladrões da glória de Deus.
E enquanto estes homens tentaram roubar a glória de Deus fora da igreja, a reforma protestante veio para atacar os ladrões que estavam roubando a glória de Deus dentro da casa de Deus. E ao longo dos séculos, depois da igreja haver sido instituída pelo sangue da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o inimigo fez questão de semear doutrinas de demônios e levantar dentro do nosso próprio arraial pessoas com doutrinas mentirosas, a fim de tirar de Deus a glória e colocar a glória nos homens, como que se a salvação, a redenção, dependesse apenas dos homens e dos mecanismos criados por estes homens. Foi por isso que a maioria do Novo Testamento foi escrito para combater esses falsos mestres e para devolver a Deus e a seu Cristo a glória pela redenção. E aí a reforma protestante chega em uma época em que a igreja estava muito contaminada e tudo havia ficado pior depois do ano 300 depois de Cristo, quando Constantino decretou que o cristianismo seria a religião oficial do império. E a partir daí, que a voz profética do mundo, a igreja, se torna massa de manobra política e começa a atender interesses de minorias da sociedade e também como um meio para arrecadação de dinheiro, de riquezas. E séculos antes da reforma, foi-se construída uma parede tentando cobrir a glória de Deus na igreja. E como foi que se levantaram essas paredes? Por exemplo, ao longo do tempo, o Papa passou a ter autoridade sobre as Escrituras. Não era mais a voz de Deus, mas a voz do Papa. Aquilo que o Papa falasse estava certo, mesmo se a Escritura dissesse o contrário. A salvação passou a ser pelo esforço humano e não pela fé. A vida eterna agora seria dada pelos méritos do homem e para a glória do homem. Cristo seria apenas mais um mediador, porque do lado de Cristo foi colocado Maria, os santos, a missa. Deus então, no final das contas, deveria repartir a sua glória, a glória da salvação, com todos esses mecanismos criados pela igreja. E na reforma protestante, Deus dá a resposta. E durante todo o período pós-reforma, qual foi a voz de Deus? Qual foi a voz do Espírito? Através dos reformadores, através desses homens. É que somente as Escrituras têm autoridade suprema na igreja. É que somente pela fé se recebe o dom da salvação. É que somente pela graça, como favor imerecido, se é salvo. É que somente Cristo é o mediador entre o homem e o pecador. É que somente Deus é digno pela glória da redenção e mais ninguém. Glória somente a Deus. Então a carta de Paulo se torna nesse período da reforma como que uma bomba usada por Deus para detonar todo o orgulho humano dentro da igreja. Tirar todo o orgulho das instituições, dos homens, dos líderes e colocar de volta somente em Deus. E aí, por isso que eu li esse texto, capítulo 11, do versículo 33 ao 36, Paulo termina a parte teológica da carta. A parte em que ele fala do grande plano redentor de Deus. E quando ele termina de falar sobre o grande plano redentor de Deus, operado pelo Deus Trino, Deus Pai, que projetou, Deus Filho, que executou na cruz, e Deus Espírito Santo, que aplicou esta salvação. Depois que Paulo discorre sobre toda a redenção, ele termina envolto em alegria e numa êxtase tão grande. E ele para agora pela segunda vez, porque ele dá uma parada a primeira vez no capítulo 8, do versículo 31 ao 39, para louvar a Deus por tão grande salvação. E agora mais uma vez ele para de discursar teologia, de falar sobre o plano da redenção, e é tomado de uma alegria muito grande
para louvar a Deus, e Tércio, que era o sujeito que estava escrevendo a carta, Paulo ditava e Tércio escrevia. Então, para mim, que com certeza Paulo falando sobre o plano de Deus, a redenção em Deus por meio de Cristo Jesus, quem sabe tomado de lágrimas, dando gritos de glória, ele diz: escreve aí, ó profundidade da riqueza e da sabedoria. Verdade de Deus é proclamada na igreja para levar a igreja à adoração. E talvez você diga: eu sou alguém muito maduro, eu deixei de ser menino, eu não posso mais estar na igreja dando glória assim alto, extravasando. Aprende com Paulo, Zé. O cara aqui é hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, teve um encontro com Cristo ressuscitado, foi treinado por 14 anos pelo próprio Cristo na região da Arábia, recebeu o poder do Espírito Santo, foi comissionado e teve autoridade de dizer que trabalhou mais do que todos os apóstolos. Todavia não ele, mas a graça de Deus que estava sobre ele. Este homem que tinha conhecimento de várias línguas da época, este homem que tinha conhecimento sobre vários filósofos, sobre a lei, ele não aguenta a grandeza do conhecimento de Deus, e estoura em glória, e aleluia, e em louvor. Então você deve ser muito orgulhoso, muito presunçoso, para dizer: eu não estou sentindo nada, não vou dar glória. Nunca a Bíblia manda sentir para dar glória. A Bíblia manda conhecer para dar glória. Primeiro você conhece a verdade de Deus, depois você louva o Deus que se manifestou naquela verdade. E Paulo irrompe. E eu me lembrei um pastor um dia desse falando que é interessante como o povo confunde as coisas, né? E vai para aquela igreja e diz: aquela igreja é interessante, tem uma teologia boa, mas não tem um louvor bom. Já em outra igreja tem um louvor bom, mas não tem teologia boa. Não existe igreja com louvor bom sem teologia boa. O louvor só é bom quando a teologia é bíblica. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você pode achar bom aquele louvor lá que faz você querer balançar o esqueleto, que eleva o teu eu, mas a verdadeira teologia destrona você e entroniza Deus no seu coração e faz você levantar a mão e dizer glória somente a Ele. E aí como é que Paulo discorre? No capítulo 1, queria ser bem breve. Paulo começa aqui discorrendo sobre o plano redentivo de Deus, redentor de Deus, na tentativa de chamar a atenção dos irmãos para duas coisas. Primeiro, esse evangelho precisa ser pregado. Eu fui chamado para pregar esse evangelho. E o evangelho é o conjunto de verdades que fala acerca da justiça de Deus operada contra pecadores. Na região que eu estou aqui não tem mais campo de ação. E eu preciso ir agora para a região da Espanha. Estou indo levar uma oferta para o povo de Jerusalém. E saindo de Jerusalém, eu quero passar por vocês. E queria pedir que vocês me ajudassem financeiramente e espiritualmente, orando por mim, me enviando. Mas deixa eu explicar a vocês o porquê é tão necessário que eu pregue sobre o plano redentor de Deus, sobre o evangelho. E aí Paulo começa a caminhada como que andando por um vale muito profundo e escuro. E Paulo começa mostrando o plano redentor de Deus, revelando que a humanidade fracassou. E ele diz por que a humanidade fracassou. Deus criou a humanidade para louvor de sua glória. A humanidade deveria cumprir os princípios de Deus para glorificar a Deus. Mas aí a humanidade fracassa nisso. Primeiro, não dando glória a Deus, capítulo 1, versículo 21. Segundo, não dando graças a Deus, capítulo 1, versículo 21. E terceiro, trocando a glória de Deus.
Deus planta um jardim, Deus cria todas as coisas, coloca o casal lá. O casal cai na besteira de ouvir a serpente, peca contra Deus, e quando pecam contra Deus, se rebelam contra Ele. E como é que essa rebelião é demonstrada? Quando eles não dão mais glória a Deus, quando eles não dão graças a Deus, e quando eles trocam a glória de Deus. E como é que a humanidade faz isso? Quando deixa de cumprir os princípios estabelecidos por Deus na criação. A humanidade fracassou, o pecado entra e coloca no coração do homem a rebelião contra Deus. E mesmo estes homens, tendo conhecimento da existência de Deus, eles não glorificam a Deus, não dão graça a Deus. E para irritar ainda mais a Deus, eles trocam a glória do Deus eterno, que é bendito para sempre, amém, pela glória de répteis, animais, de quadrúpedes e por coisas criadas. Então o que é que os homens fazem? Começam a quebrar todos os princípios de Deus. Por exemplo, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o que foi que os homens fizeram? Não, que negócio é esse de amar a Deus e adorar somente a Deus? Não, eu vou colocar aqui esse bezerro de ouro, porque esse bezerro é Deus. Vou cortar esse tronco aqui, uma parte eu vou usar para queimar, e outra parte eu vou usar para fazer uma imagem e vou declarar como Deus. O grande primeiro princípio de adorar somente a Deus é quebrado pelo homem. O homem foi chamado, criado para louvar somente a Deus, mas começa a criar outros deuses. Mas não, eles não criam somente outros deuses. Criando outros deuses, eles criam com estes deuses princípios que iriam contrariar os princípios de Deus. Por exemplo, Deus fez macho e fêmea. Aí o homem veio com um princípio antagônico e disse: não existe mais macho e fêmea. Todo mundo agora é híbrido. Se é o que você quiser. Deus institui a família. Desculpa estar falando isso aqui, mas oxalá que a perseguição comece logo. Glória a Jesus de Nazaré. Mas se não for para falar o evangelho, o que é que a gente vai estar falando aqui em cima? Deus estabeleceu outro princípio para a criação. O homem vai se unir com a mulher, vai ter filhos, o homem vai governar a casa, a mulher será ali adjuntora e os filhos serão submetidos à autoridade paterna, honrar pai e mãe. O que é que o diabo fez? Não. Pode ser 2 homens, 2 mulheres, constitui família. Vocês que sabem. Vocês que mandam em vocês são os deuses. E eles começam a quebrar princípios, e não somente estes princípios iniciais da criação, que era macho e fêmea, homem e mulher, procriar, dominar a terra. Hoje o que está dominando são os cachorros, os gatos. Porque se você matar um cachorro, você vai ver que é problema para você, meu irmão. E tem até crente, misericórdia, ainda bem que aqui não tem. Tem crente pegando um cachorro, botando no colo, dizendo: meu filho, tu lá. Estime os animais, mas amar pessoas. São pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Cachorro não substitui filhos. Filhos são heranças de Deus. Filhos são como aljavas na mão de um valente. Glória a Deus. Cachorro, nem pato, nem papagaio, nem cobra substitui aquilo que Deus botou para ser gerado no ventre das mulheres com a força do homem. Glória ao Deus de Israel. Começaram a quebrar todos os princípios a ponto de descambar na idolatria e na promiscuidade e em todo tipo de maldade. Olha os princípios que eles criaram para serem rivais aos princípios de Deus. Capítulo 1, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Que coisas? Eles se tornaram cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora,
conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de mortos, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam as que fazem. Paulo está dizendo, está vendo esse vale aqui sombrio? É de uma humanidade que fracassou porque decidiu não dar glória a Deus, não dar graças a Deus e trocar a glória de Deus. E para concorrer com Deus, criar os seus próprios deuses e com seus deuses os seus próprios princípios. E aí o que é que Paulo diz? Que este fracasso da humanidade caiu sobre todos os homens, tanto os judeus, descendentes de Abraão, como os judeus que são mestres da lei, tanto os gentios como a nação privilegiada, por ter a circuncisão, a lei, o templo, os cultos, os sacrifícios, que era o povo de Israel. Porque lembrando que Paulo está escrevendo essa carta aqui para uma congregação que tinha judeus e tinha pagãos convertidos. E talvez os pagãos, ao ler essa carta, vendo Paulo andando por esse vale do fracasso da humanidade, iria dizer, isso está dizendo respeito aos gentios. Paulo diz, não, isso não é só sobre os gentios. O pecado é uma doença que contaminou todos os homens, inclusive a nação que Deus chamou a partir de Abraão. Não escapa ninguém. Tanto o gentio como o judeu estão tudo dentro do mesmo saco. E talvez algum pedante dissesse assim, eu sou bonzinho, eu não fumo, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não tomo aguardente. Me lembrei de Toninho de Aripibu. Talvez você diga assim, eu sou bonzinho. Aí Paulo diz, não, você não é bom. Olha o que diz Paulo, citando um texto do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 10. Ele diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. A respeito de quem você está falando isso, Paulo? Paulo está dizendo de todos. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tudo bem. Então você está dizendo que todos nós somos culpados, gentios, judeus, assembleanos, batistanos, presbiterianos, todo mundo é culpado, Zé. Como é que a gente resolve essa parada então? É fácil. É só morrer. Sim. Porque Deus exige para quem quebrou o princípio da sua glória que morra. E olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. E o próprio Deus, usando a lei, capítulo 24 de Deuteronômio, versículo 16, diz: cada um será morto pelo seu pecado. E talvez você diga: eu sou bom demais, eu não peco. Aí você tem que entrar e entender o que Salomão disse em Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Paulo está andando aqui num vale escuro de uma humanidade fracassada, e a razão do fracasso é porque não deram glória somente a Deus. Eu sou também fracassado, todos, judeu, gentil, branco, pardo, preto, todos. Rico, pobre, baixinho, gordinho, alto. Não tem bom. E como é que eu faço para resolver a parada com Deus? Morra. Porque o salário do pecado é a morte. Mas a morte aqui não é morte apenas como o fim dessa vida. É morte eterna. É a ida para o inferno. É o distanciamento eterno de Deus, da criatura, do seu Criador. Mas a pergunta que se segue, Paulo andando nesse vale escuro aqui, em que ele coloca toda a humanidade debaixo da ira de Deus, por causa do pecado, a pergunta é: se a única coisa que Deus pode fazer para mim
pagar minha dívida com Ele é a morte, porque eu estou vivo ainda. Se eu pequei e Deus tem que me matar porque eu estou vivo ainda, aí Paulo tenta piorar a situação. Paulo diz: a situação é a seguinte, meu irmão, a gente está diante de 2 problemas sérios. Primeiro problema: o homem é pecador demais. João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Hernando Dias Lopes, tentando melhorar essa definição do homem caído, de Calvino, disse que o coração do homem é uma fábrica de pecado em larga escala. Não há quem não peque. A gente peca por palavras, ações, omissões, pensamentos. Até as pessoas mais boas que estão aqui ou que estão me assistindo, daqui a pouco estão sentadas e de repente vem um pensamento meio doido e você: eita, misericórdia, Jesus, eu estou pensando isso, misericórdia. Para você ver o quanto você é mau. O negócio é sério. Nós somos uma fábrica de pecados. Esse é o primeiro problema sério. O segundo problema sério é que de um lado de um homem que é pecador demais, existe um Deus que é santo demais. A ponto de Isaías capítulo 6 dizer que viu Deus, o Senhor, sentado em um alto e sublime trono, já mostrando a sua santidade pela distância em que ele está, porque ele não pode se aproximar do homem pecador e deixá-lo vivo. E ele diz que veio os serafins, seres em chamas, seres alados, pegando fogo, que estão acima do trono de Deus, e mesmo sendo seres sem pecado, eles têm 6 asas, e com 2 asas cobre o rosto, com 2 asas cobre os pés, e com 2 voam. Eles que são seres sem pecado não têm condições de olhar para o Deus cheio de majestade em sua glória. E eles gritam um para os outros: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E a palavra santo, repetida 3 vezes, não está fazendo um distanciamento entre Deus e os seres celestes. Os anjos são santos, o céu é santo, a igreja é santa, mas Deus é santo, 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 no sentido de dizer, Ele é mais do que puro, Ele é mais do que alguém que nele não há sombra, nem variação de pensamento. Ele é inigualável, Ele é extremamente perfeito, Ele é extremamente luz. Qual é o problema? É que do lado de um homem pecador demais, existe um Deus que é santo demais. Veja no Antigo Testamento, por exemplo, quando Deus vai chamar Moisés e apresenta Moisés no meio de uma sarça. Moisés, quando vê a sarça pegando fogo e não se consumindo, Moisés mete carreira para falar para ver o que era aquilo. E Deus, o anjo do Senhor, brada no meio daquela sarça e diz: pare, não venha mais. E tira a sandália, viu, Zé? Porque a terra que tu está pisando é terra santa. Deus é tão santo que se mantém distante do homem. Lembra, depois Moisés: Senhor, mostra-me a tua glória. Não dá para tu ver minha glória e ficar de pé. Eu consumo você com a minha glória. Mas tu vai ficar aqui na fendinha da rocha, e pela brecha tu vai ver a sombra da minha costa quando eu passar lá do outro lado. E Moisés, quando viu só a sombra da glória de Deus, caiu tremendo e disse: ó Deus misericordioso, que guarda a tua fidelidade com geração em geração. Aleluia, Deus é cheio de glória, Ele é santo demais. E o problema é que esse Deus que é santo demais está de um lado de um homem que é pecador. Deus é tão santo que quando estabeleceu para Moisés tomar Canaã, indo primeiro para Jericó, Ele disse: deixa a arca aí na frente, porque vocês não sabem o caminho não, viu? Os sacerdotes vão pegar a arca, vão caminhando. Você diga ao povo que fique 900 metros de distância. Se aproxime não. Deus é santo. E eu fico admirado com esse povo. Diz que foi no céu, viu Deus, estava no colo de Deus, e volta do mesmo jeito, fofoqueiro, falando da vida dos outros.
Porque todos os homens da Bíblia, quando viram Deus, entraram em terror. Isaías ficou desesperado. João cai como morto. Pedro se lança com pouca roupa dentro das águas quando viu Jesus em glória, na multiplicação, na pesca maravilhosa. Aí tu viu Deus? Eu vi Deus, mas está tudo bem. Como que é a história? Como perguntou um teólogo falando com Benihim, aquele homem, né, que parece que agora se converteu, glória a Jesus de Nazaré, mas disse que todo dia dava bom dia o Espírito Santo. Aí parece que foi Billy Graham que perguntou a ele: meu amigo, você dá bom dia o Espírito Santo? E ele responde o quê? Bom dia. Então você dá bom dia ao Espírito Santo quando está escovando os dentes, e depois dele responder você continua escovando os dentes? Deus é muito santo e nós somos muito pecadores. A gente fica dizendo: Deus, derrama aqui tua glória. Irmão, se Deus derramar mesmo, a gente morre. E o problema é esse: é que do lado de um homem pecador demais, existe um Deus que é santo demais. E você já pensou se houvesse uma colisão entre um Deus santo demais e um homem pecador demais? Sabe o que iria acontecer? Olha o que diz Apocalipse capítulo 6. Oh meu Deus. Meus irmãos, eu sei que vocês estão muito cansados. Eu vim para o último dia, meu Deus. Mas quem me dá mais 10 minutos? Então 10, 20, 30, 40, 50, tá. Pastor, dá para ir mais 10 minutos aqui, Jesus. Se houver uma colisão entre um Deus santo demais e um homem pecador demais, o que é que acontece? Se Deus nos encontrar despidos de Cristo, o que é que aconteceria conosco? Apocalipse capítulo 6, versículos 12 ao 17. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada pelo vento forte deixa cair os figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira. E quem é que pode se suster diante deles? Se sem Cristo tivéssemos uma colisão com Deus agora, seríamos destruídos. Olha como Paulo está fazendo. Paulo está andando no vale aqui profundo de trevas e dizendo: ei, a humanidade está fracassada, viu? Tem um Deus revelando a sua ira do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e a troca pela mentira. Deus está irado com pessoas que não cumprem o propósito para o qual foram criadas. Qual o propósito? O louvor da glória dele. Como disse Paulo escrevendo aos Coríntios, falando sobre comida sacrificada ou não, sobre festa ou não, Paulo diz: meu irmão, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O fim último do homem, como diz o Catecismo do Westminster, é glorificar a Deus e temê-lo para sempre. Crente não pode viver com essa crise existencial: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Tu é crente, resgatado pelo sangue de Cristo, e o propósito da sua vida é viver para a glória de Deus. Está todo mundo situação difícil. Deus está irado. O canhão da ira dele está levantado aí para vocês. Aí judeus e gentios lendo essa carta: e agora? Como é que a gente resolve? Morrendo. Mas se a gente morrer, estamos acabados, a gente vai para o inferno, porque o salário do pecado é a morte. E estamos diante desses dois graves problemas: um Deus santo demais e a gente que é pecador demais. E agora, como é que a gente resolve isso? Aí Paulo diz: Deus propõe uma solução. Deus faz o seguinte. Aí Paulo começa a subir do vale já. Deus está disposto a pegar o pecado de todos os homens
e punir em um representante. Quem é o representante? Quem se alista? Talvez Moisés. Porque Moisés, no capítulo 32 de Êxodo, depois que o povo faz aquela besteira toda do bezerro, Deus diz: vou matar essa galera, viu, Moisés? Vou matar tudinho, não quero nem ir com vocês mais. Aí Moisés disse: não, Senhor, se tu matar esse povo, as nações pagãs vai dizer: que Deus fraco é esse? Trouxe o povo do Egito e não conseguiu levar à frente. E tem mais, Deus, se tu for para matar esse povo, risca meu nome do livro que escrevesse. Acaba de dizer que você ama seu irmão desse jeito? Hoje o povo é rinha até de emprestar dinheiro, irmão, misericórdia. Moisés aqui se põe na linha de frente, como mediador entre Deus e os homens, dizendo: quer me punir para livrar eles? Pode me punir. Mas Moisés não era o suficiente. Ou talvez o próprio Paulo, porque Paulo em Romanos capítulo 9, falando dos judeus, da sua nação, olha o que ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo, na minha própria consciência, que tenho grande tristeza e incessante dor no coração por causa de vocês. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldito de Deus, separado de Cristo por amor de meus irmãos. Quem é que se alista para livrar a humanidade da ira de Deus? Moisés? Mas Moisés é pecador. Paulo, ele mesmo diz que é o pior dos pecadores. Quem? Homens altruístas como um franciscano polonês, naquele momento antes da Segunda Guerra Mundial, ele andando naquele centro de concentrações, onde as pessoas eram queimadas e mortas em câmeras de gás, as filas enormes para as pessoas serem exterminadas, mortas, executadas. O franciscano polonês estava andando até o ponto que se assusta com um pai gritando: não me deixe morrer porque eu tenho filhos. Aquele franciscano se compadece e fala com um soldado e diz: me deixa entrar na fila no lugar dele. E o franciscano entra e morre no lugar daquele pai de família que é libertado naquele momento. Deus está precisando de alguém que pague a conta da humanidade. Quem? Moisés não dá, Paulo não dá, franciscano polonês não dá, pastor Jean não dá, Manuel Pedro Júnior pior ainda. Quem? Pedro não dá, Maria também não dá. Quem? Foi por isso que João entra em desespero quando o livro é aberto e é desatado os selos. João entra em desespero e diz: porque quando o livro estava lá selado com 7 selos, que significa a história da humanidade, João entra em desespero porque foi procurado em cima no céu, na terra, debaixo na terra, alguém que fosse digno de abrir o livro e desatar os selos. Referente aos céus, nem os anjos podiam, nem os querubins, nem os serafins, nem homem algum, nem Osama Bin Laden, nem Donald Trump, nem Lula, que é idolatrado por muita gente, nem Bolsonaro, que é idolatrado por outros. Ninguém foi achado digno, nem os que estão vivos, nem os que morreram, nem os que estão em cima, nem os que estão embaixo. Ninguém foi achado vivo. Sabe qual foi o consolo de João? Quando apareceu o Cordeiro, aleluia! E o anjo disse: não chore, João, aqui nenhum anjo pode, na terra nenhum homem pode, no cemitério nenhum morto pode, mas Jesus, Ele pode. Sabe como é que então que Deus quer resolver o problema? Punindo um em lugar de todos. E como é que Deus faz? É o que na teologia a gente chama da autossubstituição de Deus. E deixa eu bem rápido aqui dizer o que é autossubstituição. Deus, em sua misericórdia, desejou perdoar os pecadores sem açoitá-los com a sua ira. Para isso, dirigiu contra o seu próprio ser, na pessoa do seu filho, o peso total da justa ira a qual eles mereciam. Aí ele estreita ainda mais a definição, dizendo que a autossubstituição de Deus é o ato de Deus tomar o lugar de outra pessoa, a fim de levar sua dor, livrando-a do sofrimento que de outra forma cairia sobre ela, caso não houvesse um substituto.
meditando sobre a autossubstituição de Deus, Anselmo da Cantuária disse: escutem, somente o homem devia fazer a reparação pelos seus pecados, visto que foi o homem quem pecou. Mas somente Deus poderia fazer a reparação necessária, visto que foi Ele quem exigiu a reparação. Então, ao mesmo tempo homem, ao mesmo tempo Deus. Então, o que foi que Deus fez? Desce lá, Jesus. Vai ser o Deus homem, o verbo que se faz carne e vai habitar entre o mundo, entre os homens. E sabe por que Cristo se fez carne? Olhe para cá. Não foi para lhe dar casa, nem apartamento, não foi para lhe fazer rico, nem famoso, nem mais bonito. Presta atenção, Cristo veio ao mundo, se humilhou, deixou a sua glória, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se humilhou, se tornou menor que os anjos. Sabe para quê? Para cumprir o propósito para o qual toda a humanidade foi criada. Adão, o primeiro representante de Deus, pisou na bola. Deus manda Jesus como segundo representante. Então Jesus vem, segundo Paulo, escrevendo aos Gálatas, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para livrar os que estavam condenados por esta lei. E como é que Deus encarna Jesus? Qual é o propósito? Para que Ele vivesse a vida que não tínhamos condições de viver. Qual é o propósito do homem? Viver para a glória de Deus sem pecar. Qual foi o homem que viveu plenamente para a glória de Deus sem pecar? Jesus Cristo, nosso representante. Oh, glória a Deus! Por isso que ele foi batizado, mesmo não tendo pecado, porque ele tinha que cumprir a lei. E ele mesmo viveu de forma tão plena, que um dia encabulado olhou para os seus acusadores e disse: quem é que me convence de pecado? Mas ele não somente se tornou carne para viver a vida que nós não podíamos viver. Ele se tornou carne para morrer pela culpa dos meus pecados, coisa que eu também não podia fazer. Moisés não podia fazer, Paulo não podia fazer, franciscano nenhum poderia fazer, mas Cristo poderia fazer. Por quê? Deus só exigia a reparação, e a reparação seria perfeita se alguém sem pecado pagasse a culpa. Porque alguém com pecado, como é que ia pagar a culpa de outro, se ele não pode nem pagar a dele? Por isso que até o sumo sacerdote tinha que fazer sacrifício pelo próprio pecado. Estava lá todo ano entrando lá nos santos dos santos. Jesus Cristo não, na cruz ele entrou de uma vez por todas e ofereceu de uma só vez o sacrifício por todos os injustos. Então Cristo se tornou carne para viver a vida que eu não podia, para pagar a conta que eu não podia, e terceiro, para ressuscitando me dar uma nova vida que eu não tinha condições de gerar em mim mesmo. Oh, glória! Presta atenção, Paulo diz que aconteceu um mistério. Quando Cristo se faz carne, os que creem em Cristo se unem a Ele. Então, se você crê em Cristo, quando Ele se fez carne, a vida perfeita dEle é colocada sobre você. Que mistério, né, irmão? Quem pode endireitar o que Ele fez todo? Jesus. Por isso que tu é uma pessoa tão ruim, mas Deus olha para tu e diz: meu filho, eu amo você. Mas Deus, eu sou tão imperfeito. Não, mas eu não olho para as tuas perfeições, porque você não tem. Eu olho para as perfeições de Cristo que eu coloquei em você. Aí quando Cristo foi pagar a conta lá na cruz, Ele está pendurado na cruz, o que é que Deus faz? Deus une você a Cristo na morte dele. Porque você não tinha condições de pagar por isso. Quando Cristo morre, o que é que acontece? Você morre. Aquele homem com dívida com Deus desaparece. E morto deve alguma coisa? Você morreu, acabou a dívida. Mas aí Jesus ressuscita. Tu é unido a Cristo na vida perfeita dele, tu é unido a Cristo na morte perfeita dele, mas você é unido a Cristo na ressurreição poderosa dele. Quando Cristo ressuscita, quem é que ele traz com ele? Tu também. Por isso que quem crê em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Olha, Paulo está subindo agora, olhando assim, saindo do fracasso da humanidade, subindo e dizendo: olha a proposta de Deus como foi boa. Tu não podia, Ele está virado com você, deveria matar você, mas Ele mesmo tirou do banco da sua glória a conta que quem deveria foi pagar a você. Então Deus paga a si mesmo a conta que era sua. Deus tira do tesouro de sua glória, quem? O próprio Cristo, para pagar a conta que você devia. Olha que coisa maravilhosa. Cristo então se torna o teu substituto. Cristo então se torna o teu representante diante
diante de Deus. E tu com Cristo tem vida perfeita, tem a conta limpa. Com Cristo você tem uma nova natureza. E com Cristo agora você já está desfrutando das riquezas da glória do céu. Assim como ele foi exaltado, você também já foi exaltado com Cristo. Paulo resume essa situação toda em uma palavra: justificação. É Deus pegar culpados e declará-los justos por causa do que ele fez em Cristo Jesus. E qual o benefício da justificação? Ou melhor, como eu tomo posse da justificação? Pela fé. Espera aí. Vou terminar em 5 minutos. Me diga uma coisa, pastor. Eu estava destinado ao inferno. Não estou mais. Porque Deus mandou Jesus para fazer tudo que eu não podia fazer. É isso? Sim. O que é que eu faço para me apropriar do que Cristo fez? Tomo um sopro santo engarrafado? Dou 7 rodeadas nos muros de Jericó? Vou na casa da profeta Genoviva? O que é que eu tenho que fazer? Queimo tudo que eu tenho na fogueira santa? O que é que eu tenho que fazer? Vou na igreja do apóstolo tal, que quem toca nas vestes dele é curado? A única coisa que você precisa fazer é crer. A justificação é pela fé. E como é que eu faço? Ora, imita Abraão, capítulo 4. Abraão creu e isso foi imputado por justiça. Abraão não viu nenhuma manifestação poderosa. Ele apenas creu no Deus que havia chamado e feito promessa a ele. Imite Davi, depois que pecou, o que foi que aconteceu? Ele creu que Deus era poderoso para perdoar. E ele disse: bem-aventurado a quem um homem não imputa pecado. Um homem a quem Deus declara justo. É pela fé. E quais as consequências disso? Eu me aproprio da justificação pela fé. E quais os benefícios dessa justificação? Paz com Deus, reconciliação, acesso ao trono de Deus, libertação da escravidão do pecado, habitação do Espírito Santo. Olha para cá. Estávamos num vale terrível de pecado, alvos da ira de Deus. Deus pegou a gente por Jesus Cristo e disse: fica aqui. Vou lhe dar natureza nova, roupa nova, nome novo, morada eterna nova. E tem mais: enquanto você não chegar aqui no céu, eu vou fazer você habitação de mim mesmo pelo Espírito Santo. E o Espírito que vai habitar em você vai ensinar você, vai consolar você, vai encorajar você, vai dizer a você que você é meu filho. Porque o capeta vai chegar toda vez que você pecar e dizer: não é mais filho, não é mais digno. Mas o Espírito vai estar lá testificando com o teu Espírito que você é meu filho. Sim, você é meu filho, eu lhe adotei. E o Espírito Santo habitando em você vai transformar você a imagem do meu filho, vai ajudar você nas fraquezas. Quando você não souber orar, vai orar por você com gemidos inexprimíveis. Este Espírito Santo que vai habitar em você vai levar você sempre a triunfo. Todas as coisas vai cooperar sempre para o bem daqueles que amam a Deus. Aí Paulo falando dessas coisas todas no capítulo 9, parece que ele percebe que os judeus estão com ciúme. Paulo, me diz uma coisa: Deus fez tudo isso para o judeu e gentil? Sim. Então a gente é engraçado, a gente obedece à lei, participa dos sacrifícios, a gente fez um bocado de parafernália, e agora os judeus recebem sem nada disso todos os benefícios. Sim. Porque tudo aquilo que vocês faziam pela lei era a sombra do que Cristo iria fazer na cruz. Porque deixa eu dizer uma coisa, Paulo começa a ser pesado com os judeus. Deixa eu dizer uma coisa, meus amores. Deus escolhe quem quer, viu? Até quem é descendente de Abraão. Lembra, entre Ismael e Isaac, Deus escolheu quem para ser da promessa? Isaac. Deixou Ismael, e daí? Lembra de Jacó e Esaú? Não tinha nem nascido, estava lá no ventre. E Deus já havia determinado, eles não tinham feito nem bem nem mal. Deus disse: o maior servirá ao menor. Amei Jacó e aborreci Esaú. E daí? Aí, como Paulo sabia que dentro da igreja ia ter um bocado de judeu cheio de autojustiça, né? Aqueles religiosos que pensam que é bom, eu mereço receber o mistério de Jeová. Aí Paulo disse: meu amor, você está dizendo então que Deus é injusto. Injusto por quê?
Deus é injusto? Deixa eu lhe dizer duas coisas acerca de Deus. Paulo comentando no capítulo 9. Duas coisas. Primeiro, Deus não deve misericórdia a ninguém. Porque Ele não trata com inocente, Ele trata com culpados. Por isso que Ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e vou me compadecer de quem eu quiser. Por isso não depende nem de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que quer usar de misericórdia. Acabou a conversa. Deus não deve misericórdia a ninguém. Ah, mas Deus é injusto. Não é injusto não, porque Ele não trata com o inocente, Ele trata com o culpado. Bebê diante de Deus não é o inocente, é inocente para mim, mas diante de Deus é um ser culpado, porque todos nasceram em pecado. Então Ele usa de misericórdia com quem quer. A uns Ele decide abraçar com a misericórdia, a outros Ele deixa abandonar no pecado. Pronto, acabou. Então Deus é injusto? É não, Deus é soberano. Aí Paulo usa a figura do oleiro. Me diga uma coisa, será que o oleiro, quando chega num amontoado de barro, lá na olaria tem um amontoado de barro, daquele mesmo amontoado, o oleiro pega uma porção e faz um vaso de honra e bota na sala, pinta bem direitinho, que vaso lindo. Mas daquela mesma porção Deus pega outro e faz um vaso de lixo. E daí? Qual dos dois vasos tem autoridade para chegar para o oleiro e dizer: o que é que tu está fazendo, oleiro? Paulo está dizendo: rapaz, Deus é soberano, não deve misericórdia a ninguém. E vocês têm que entender que para ser salvo não é pelas obras da lei, viu? É pela fé, é pela graça mediante a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Para judeu ou para gentil, não importa. Ah, Paulo, então a gente invalida a lei? Não, a lei não foi dada por Deus para salvar. A lei foi dada para mostrar o quanto você é pecador. Então abandone a lei e abrace Cristo para ter poder de viver a lei perfeita de Deus. Aí capítulo 10, Paulo diz: vocês estão vivendo assim, sabe por quê? Vocês são desobedientes, rapaz. Mas se preocupe não, Deus vai cumprir com a palavra dele. Ele vai salvar judeus e gentil na plenitude estabelecida pelo coração dele. Aí Paulo, comentando sobre isso, vem andando, quando pensa que não, ele está num alto monte. E quando ele olha para trás, ele não aguenta e usa dois textos, dois versículos de Isaías 40. Ele pergunta: meu Deus, que profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Fique em pé, irmão, pelo amor de Jesus de Nazaré. Que já tem crente com cara feia para mim. Eu quero evitar contenda hoje com os... Olhe para cá. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Escuta aqui, ele exalta o atributo da sabedoria e da bondade de Deus. E Deus usou toda a sabedoria que é insondável, todos os seus juízos que são inescrutáveis, e todos os seus caminhos, para fazer convergir nele todas as coisas. Desde a criação, Deus sabia que o homem ia cair, e já havia preparado para a queda um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É incrível, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver Deus com as rédeas da história da humanidade na mão, e o capeta dizendo: agora eu ganho, agora eu ganho. E Deus só dizendo: você é besta demais, você não sabe quem eu sou. Você não sabe o que é que eu estou fazendo. Você planta o mal e eu já estou na tua frente, fazendo com que o meu povo prospere e os meus decretos sejam cabalmente realizados. E Paulo começa a olhar como Deus vai guiando a história, guiando as nações, guiando homens ímpios como Ciro, guiando homens poderosos como Nabucodonosor. Para quê? Para que Cristo chegasse num ambiente perfeito, na plenitude dos tempos, e depois de morto, esse Cristo fosse pregado, indo pelas terras enlarguecidas pelo Império Romano, até na própria reforma. Deus havia preparado todo um ambiente
próprio para Lutero, a imprensa, a divulgação pelos jornais. Deus havia preparado tudo, irmão. Deus tem sabedoria e Ele executa tudo de acordo com este poder e sabedoria, para que tudo convija para louvor de sua glória. Paulo não aguenta, quando ele olha para esse Deus, ele faz dois tipos de pergunta. E diga uma coisa: quem foi que teve conhecimento da mente de Deus, hein? Tu que conhece uns crentes, fica mistério, viu? Eita, mistério. É mistério mesmo, Zé. Quem foi que conheceu a mente de Deus? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que chegou para Deus e disse: Deus, senta aqui, senta. O senhor está querendo salvar a irmã Josefina porque o senhor não conhece. Deixa eu lhe dar um conselho. Quem foi? Quem foi que primeiro deu a ele que ele esteja devendo para alguém? Paulo usa esse texto lá de Isaías, de um povo desanimado, que acreditava que Deus não era capaz de tirar eles do cativeiro. Deus disse: eu posso. Aí Deus mostra quem é ele. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que com a concha da minha mão meço todas as águas da terra. Eu sou aquele que a palmo meço toda a extensão do céu. Eu sou aquele que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, pelo meu poder e pela minha força nenhuma venha faltar. Eu sou aquele que peso todo o pó da terra, toda a areia da terra, todos os montes e outeiros em balança de precisão. Eu sou aquele que sou maior do que os ídolos dos ricos, que são feitos de ouro e de prata. Eu sou maior do que os ídolos dos pobres, que é feito de madeira esculpida. Eu sou maior do que juízes e governantes da terra. Quando eu quero, eu torno todos eles em nulidade. A quem vocês me comparam? Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que faz forte o cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Os jovens cansam, os atletas se fadigam, mas os que esperam em mim renovam as forças. Meus irmãos, deixa eu terminar com esse versículo. Bota a sua Bíblia assim na cadeira aí. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14 e 15, Paulo diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Olhe para cá. Qual o propósito? Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante em ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Olhe para cá. Sabe por que Deus faz todas as coisas? Porque ama você. E sabe por que Ele quer que você... Sabe por que Ele faz todas as coisas? Porque ama você. E sabe qual é o propósito dele? Para que você, vendo este amor, aumente as ações de graças para Ele, dizendo: glória ao Teu nome, Senhor. Louvado o Teu nome, Senhor. Bendito o Teu nome, Senhor. Grande és tu, Senhor. Maravilhoso és tu. Dá para entender, não? Então, dá glória, dá louvor a Deus. Não é questão de sentir, é questão de obedecer. E a glória aqui deve ser dada a Deus. Não é dada a Maria, não é dada ao Papa, não é dada ao pastor, não é dada à IBM, não é dada à Assembleia de Deus, não é dada ao ofício, pastor, evangelista, presbítero, diácono. Não, a glória aqui é dada a Deus. Somente Ele é Deus verdadeiro e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Ele é quem nos ama e em seus filhos nos comprou para si mesmo e nos fez para Ele, sabe, reinos, sacerdotes. Aleluia, glória a Deus. A reforma veio para atacar o sistema católico, mas a gente está precisando de uma reforma para vir atacar a igreja evangélica. Tem muitos pequenos deuses em nossos púlpitos. Um dia desse eu fui pregar em São Paulo, pastor, nordestino. Eu não sou muito afeiçoado, minha esposa que me achou bonito, glória a Jesus de Nazaré. E um dia eu fui pregar lá, aí já estava marcado para eu pregar, e chegou depois de mim um caba que era engenheiro, advogado, pastor, presidente de um setor, não sei o que, cheio de parafernália de título. Eu olhei para ele e disse: meu Deus do céu, fiquei logo tremendo, né? De glória a Jesus, ele vai pregar, porque como ele foi apresentado, o caba é, meu Jesus, o que é que eu vou falar aqui? Aí o pastor dá a oportunidade a mim. Pronto, Jesus me deu coragem, preguei o evangelho. Quando eu preguei, depois que eu preguei, os irmãos saindo, eu fui lá, fui dar a paz do Senhor a ele. Irmão, vou dar a paz do Senhor, o senhor olha para baixo, viu? Vou dar a paz do Senhor, paz do Senhor, pastor.
Aí eu saí assim meio triste, né? Eu digo, eu devo ser muito feio. Mas depois eu fiquei olhando assim para os títulos que foi mencionado dele. Eu digo, é muito besta, né, Zé? Quem é ele? Um coronavírus vem e te bota para ser entubado na UTI. Quem é tu? Para que essa pedância? Para que essa besteira? Por que essa busca por aprovação? Por que essa agonia por aplauso? Para de ser besta, tu é um sopro. Tu é uma Eva. Tu é um conto ligeiro. Tu é uma história que passa. Glória somente a Deus. Ele é eterno. Ele é grande e exige de você hoje à noite louvor e glória para o nome dEle. Levante a mão sim, dê glória a Ele sim, exalte a Ele sim, porque foi Ele que, não devendo misericórdia a você, usou de misericórdia para com você. Você era para estar agora no inferno, alimentando as chamas inextinguíveis do inferno, mas sabe o que foi que Deus fez? Sem dever nada, disse: receba a vida pela minha palavra. Bora lá adorar o meu nome na IBM, bora lá glorificar o meu nome na Paraíba. Irmão, e eu queria ver se você cantava comigo, que eu sei cantar demais. Porque dele, por ele e para ele. Vamos cantar como se a gente fosse morrer antes de chegar em casa. Como se fosse o último louvor. Oh, glória. Irmão, vamos pensar que é a despedida. Já tem, tá com medo não, irmão? Levanta a mão. Oh, glória. Louve a Senhor com toda a sua mente, de todo o seu coração e com o corpo. Levanta a mão. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. abre a boca. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele Glória àquele que nos deu a Escritura. Glória àquele que nos deu a fé. Glória àquele que nos deu a graça. Glória àquele que nos deu Jesus. a ele a glória pra sempre. Amém. Meu Deus, meu Deus. A ele a ele a Glória pra sempre. Amém. Segurei um pouquinho. Escute. Sabe por que você está infeliz? Sabe por que você está tão aperreado, angustiado? Porque a sua tomada está ligada no lugar errado. Quando Deus diz por Isaías: os que esperam no Senhor renovam as forças, a palavra renovar ali é trocar. E um dos pais da igreja parece que criou uma história que aquilo representava a renovação da águia, que quando o bico fica velho, derruba o bico, derruba as unhas. A águia não faz isso. A única coisa que aves renova é a plumagem. A palavra renovar ali é trocar o cabo de força. Porque Israel estava passando por todos os desgostos do cativeiro, porque a tomada estava ligada nos deuses da terra, nos ídolos, nas nações, no Egito, nos cavalos, nas forças do homem, na força do dinheiro, no eu, no sistema religioso, no templo, nos sacerdotes. Deus diz: aprenda a esperar em mim. Ou seja, troque a força, tira a tomada das coisas da terra e coloque a sua tomada em mim para ver o que acontece.
Quem liga a tomada em mim renova a força, recebe energia necessária. Primeiro, para voar sobre as alturas. Segundo, para correr e não se cansar. Terceiro, para caminhar e não se fadigar. Escute, quem liga a tomada em Deus voa sobre os problemas. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Quem liga a tomada em Deus corre sem se cansar, enfrenta problemas, atritos que surpreendem sem se cansar. Mas quem espera em Deus, presta atenção, caminham sem se fadigar. Ou seja, a vida não entra no tédio. Tem crente que fica, minha vida é um tédio. Por quê? Porque tu está buscando alegria em tu mesmo, Zé. Tu foi feito para dar glória a Deus. E a tua alma só estará satisfeita quando repousar em Deus. Por isso que Deus está te incitando pelo Espírito para dar glória a Ele hoje. Você quer botar foto no Instagram e bombar de curtida? Isso aí é ruim, Zé, quando tu fica desse jeito. Quando um dia o Instagram for bloqueado, o WhatsApp desaparecer, a internet cair, como é que vai ficar o teu ego? Por isso que ego em rede social dá zero. Orgulho em dinheiro dá zero. Nas coisas da terra dá zero. Porque tudo aqui é como flor da erva. Mas quando tu liga a tomada em Deus, tu fica que nem Abacuque, vendo ali a confusão que está vindo, e diz, olha, Senhor, pode mandar, viu? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja vide, o rebanho da malhada minta, não preocupe não, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele fará os meus pés como os das costas, e eu vou andar pelas alturas da caia que mente a fé. Escute, Deus está dizendo, dê glória a mim que você recebe graça, dê glória a mim que você recebe força, dê glória a mim que você encontra sentido, direção, dê glória a mim que você voa, dê glória a mim que você corre, dê glória ao meu nome. Recebe graça para dar glória a Deus. Recebe graça para dar glória a Deus. Recebe graça para adorar a Deus. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos. Levante suas mãos bem alto, igreja, igreja do Senhor. Declare quão profundas riquezas, cante. Quão profundas suas mãos a Ele, a glória para sempre, para sempre, para sempre. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória para sempre. Eu quero ouvir só as vozes.